que é o feminino? Esqueça todas as definições que você conhece, todas as características, todas as associações, sejam elas roupas que se veste, formas de comportamento, tipos de sentimento, tipos de trabalho, tipos de comportamento, cortes de cabelo, produtos a serem usados, profissões, temas específicos de interesse, acessórios, coisas que podem ou não ser feitas. Tudo isso é para ser esquecido, ou melhor, lembrado, mas com certo distanciamento e uma visão crítica de todas essas questões enquanto construções sociais. O que, em outras palavras, quer dizer que o que é feminino é uma construção, é uma criação social que muitas vezes não passa pelo aval do que esse grupo denominado mulheres quer que seja. Na verdade, o que se defende aqui é que há uma série de apropriações simbólicas que são realizadas associando o feminino a determinados elementos que vão contribuir para uma continuação da dominação desses grupos. Então não precisa nem falar que muitas vezes questões associadas ao feminino são criadas por homens ou por parcelas até de mulheres, mas que já estão dentro dessa engrenagem de dominação simbólica que permite a perpetuação das desigualdades, ou mesmo, antes de pensar em desigualdade, a perpetuação de um modo de ser feminino, que este sim vai contribuir para a reprodução social das desigualdades, tais quais elas existem entre homens e mulheres. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à questão cultural envolvendo o feminino. E aqui a gente pode se referir a milhares de outras sociedades que não a ocidental, para mostrar como diversas vezes questões atreladas a o que se chama de feminino, que vale dizer que é uma construção ocidental, mas eu estou nomeando assim para a gente ter um ponto de referência. Todas essas culturas, cada uma à sua maneira, ela encontra formas de classificar e, enfim, encontrar associações e paralelos e questões simbólicas atreladas a essas formas de agir, e dentro dessa miríade de classificações, de contribuições da cultura, a gente tem múltiplas representações do que é assumir o papel de mulher. Mas é preciso voltar à sociedade ocidental, é preciso voltar a essa questão feminina na sociedade ocidental, uma vez que é dela que a gente parte, dela que eu estou falando, enquanto mulher, assim classificada diante dessas questões. Então, a gente volta para pensar como que a construção social do que é ser mulher, ela perpassa, ao longo dos últimos séculos até, uma série de questões que precisam ser desconstruídas, que precisam ser problematizadas. E é para isso que o feminismo existe, não só para problematizar, mas para tentar reverter esse jogo de relações, de poder, para tentar mostrar como, na verdade, essa classificação e essa divisão atrelada a essas classificações, a esses comportamentos, a esses pontos de questão, eles não fazem o menor sentido. Na verdade, eles são construções visando dominação. Então, se a gente for pensar no que é ser feminino, no que é ser mulher, é preciso excluir todas essas características do que é tido como feminino, porque é a partir somente da transcendência dessas classificações e é que a gente consegue partir para um outro patamar.
A única classificação válida ainda nem é a biológica, porque eu não vou entrar nessa questão de o sexo biológico define o que é ser mulher. Isso é papo para um outro vídeo, mas é óbvio que não, porque a gente sabe, como eu estou falando, que o ser mulher envolve uma série de questões socialmente construídas, apreendidas e vividas socialmente. Então, a única questão legítima a se tomar é partir para a desestabilização de todos esses quesitos. Não adianta a gente querer pensar na defesa do que é ser mulher se a gente continuar presumindo, assumindo que esses outros elementos eles fazem parte. Não, esses elementos não fazem parte, esses elementos foram assim colocados como parte do que é ser mulher, mas não necessariamente são. E o único realmente legítimo é mostrar, a única coisa legítima é mostrar que é dentro dessa oposição que se faz o espaço para ultrapassar todo esse plano de representações. Então, é justamente na oposição, não ao homem, não à figura masculina, mas na oposição a essas representações que é importante a gente agir. Sendo assim, quando se propõe uma greve geral, na verdade é mais para chamar atenção para esses padrões, para essas classificações e como elas em si, elas operam um regime de dominação muito maior, que muitas vezes se oculta diante de um discurso de igualdade, mas que a gente sabe que não existe, justamente porque as questões de poder, que os micropoderes, né, que operam na realização das práticas cotidianas que envolvem o ser mulher, a sua personalidade social enquanto mulher, elas acabam envolvendo ainda mais uma série de outras práticas que dão espaço para que não só a desigualdade se perpetue, mas também esses regimes de representação continuem intactos. Então é preciso ir além do discurso de mais igualdade no mercado de trabalho, é preciso ir além do discurso da jornada dupla, é preciso ir além do discurso do empoderamento, porque, ao fim e ao cabo, o que a gente está questionando é justamente a obrigatoriedade de assumir essa máscara social, de assumir essa representação diante desses parâmetros. Em outras palavras, isso significa que é preciso não só parar de assumir o pressuposto de que mulheres são isso ou são aquilo, ou podem isso ou não podem aquilo, e até parar de assumir o pressuposto que mulheres são esse tipo de mulheres. Se elas quiserem ser classificadas enquanto mulheres, que bem, dentro desses parâmetros, muito bem, mas se elas não quiserem, há toda a liberdade para a construção de uma personalidade que não precisa estar atrelada a nenhum gênero sequer. E essa é a principal questão. Então, mais uma vez, se é para assumir essa máscara social, que seja em oposição a esses parâmetros. Isso que deve ser a questão. E a partir do momento em que ser mulher for tão normal como não ser, aí a gente parte para um outro patamar de humanidade.